Obrigada. Agora nós convidamos o Alex Souza. Olá, boa tarde a todos, boa tarde. A mesa, na verdade, seria mais um reforço do que já foi dito aqui. A base da revisão da norma 482, que está sendo discutida, como o Alexandre bem falou, são premissas baseadas numa nota técnica do Ministério da Economia, e que são dados que são, na verdade, da geração centralizadas que estão sendo utilizadas na geração distribuída, ou seja, são coisas totalmente diferentes. Então, a minha pergunta é, se a base de cálculo está errada e se isso interfere no payback de quem está colocando dinheiro, quem está fazendo investimento, né, sofre uma grande alteração, queria que reforçasse o comentário se é o momento realmente de revisar essa norma e se... É isso. Se é o momento realmente de revisar essa norma e o porquê que a premissa está errada. Não sei se tem alguma especulação sobre isso. Efetivamente, no começo do ano, a ANEEL lançou uma metodologia, né, e essa metodologia ela foi alterada sem explicação, né, porque ela foi divulgada amplamente e foi identificado, inclusive, um erro de fórmula, né, Bárbara, pela AB Solar. E quando esse erro de fórmula foi consertado, o resultado ficou bem mais positivo para a geração distribuída, né? Então, o cenário seria muito melhor do que o inicialmente proposto pela ANEEL. E de forma muito estranha, duvidosa, e que a gente ainda não conseguiu compreender, essa mudança aconteceu, e isso não foi amplamente divulgado. E, ao nosso entendimento, então, nós deveríamos voltar lá no começo, né, que é a discussão da metodologia, a fórmula de cálculo, e tudo isso deveria recomeçar, e não simplesmente aí 30, 60 dias a gente está com uma consulta pública aberta para um posicionamento, sendo que nós voltamos no estágio anterior. Não sei se seria essa a dúvida. Seria. Obrigado. Vamos passar, então, para a próxima pergunta. Gostaria de convidar o senhor João Arthur para proferir a sua pergunta, né? Boa tarde a todos, a toda a mesa, vereador Marcos Vieira, todos os demais palestrantes. A posição com relação à Federação das Indústrias, e até a minha pergunta aqui, que eu trago aqui, é com relação a um velho ditado, né, que às vezes um remédio sara, né, cura, ou um remédio mata, conforme a dose que você aplica desse remédio. Eu acho que já foi falado duas vezes, acho que o Alexandre falou também, a AB Solar falou, a questão da distinção entre a geração, não vou falar de geração fotovoltaica, mas geração distribuída, porque você tem o biogás, você tem as micro e mini geração hidroelétrica, você tem várias opções aí de geração distribuída. Mas nós temos que fazer uma clara distinção entre a geração distribuída local, aquela de geração e consumo local, para a geração de consumo no local e a geração em outra, chamada remota, como todos têm falado. O grande problema é que elas estão sendo tratadas, hoje tem na regulação uma diferença entre as duas, mas, de certa forma, estão sendo tratadas no mesmo modelo, sendo que a geração local, que a maioria das empresas trabalha, que a maioria desses empregos que foi falado são gerados naquele mercado do teto da casa, que a pessoa vai gerar para o seu próprio consumo, traz muitos benefícios sociais, econômicos aí para a geração de emprego, ela tem que ser tratada de uma forma diferente de um projeto, como esses dias o Ricardo me falou, o Ricardo Vitinich do IEP, que eu não conhecia um projeto do norte de Minas Gerais, que está sendo feito um projeto gigante de 200 mega de geração e está na geração distribuída. Então, estão evitando o leilão, o pessoal está usando a lei
evitando sair fora de leilão, e de repente isso está atrapalhando o mercado da geração distribuída. Gente que está fazendo mega projetos, dividindo 200 mega em módulos de 5 mega cada um para se adequar à lei, né, fazendo ligações independentes. Mas claro que essa geração no norte de Minas Gerais vai consumir linha de transmissão, vai consumir linha de distribuição, né, obviamente isso. Então a gente tem que diferenciar. A gente tem que fazer um remédio para cada um desses dois tipos de geração. Até acho que até a representante da Bessolar, né, desculpe, teu nome é? Oi? Bárbara, desculpe, Bárbara, não tinha anotado quando você falou, muito boa a tua palestra, e você falou que acho que a posição da Bessolar é exatamente essa, né, de diferenciar os 4 tipos aí de geração distribuída. Isso é fundamental, gente, porque do jeito que está caminhando, projetos, esses mega projetos, como o projeto do norte de Minas, de 200 mega, como é que vai? Ele vai fugir do leilão, vai fugir do leilão de uma energia barata, daí Oi? 2.000, não é 200, eu achei que você tinha falado 200 no dia que você me falou desse assunto. Então, realmente, a gente tem que fazer uma diferenciação nisso. Mas a posição da FIEP é exatamente essa. A gente tem que continuar incentivando a energia solar, a energia limpa como um todo, a biomassa, dejetos urbanos, dejetos animais, a geração, mas a gente tem que fazer, no mínimo, 2 regras. Uma regra ligada à geração e ao consumo local e outra regra ligada à geração e consumo remoto. E talvez até impedir, numa terceira regra, que essas mega instalações acabem prejudicando o trabalho de todo mundo aí, o trabalho, vamos dizer assim, de formiguinha aí de cada um, de instalação de painéis fotovoltaicos em seus telhados, em suas indústrias, em seus comércios, e fazendo com que, de certa forma, acabe se fugindo do leilão e indo para... Então, talvez a Bárbara até tenha mais aí para direcionar para uma pessoa aí da mesa, mas se eu fique à vontade as outras pessoas para responder, e dosar também, por último, para finalizar, o remédio, né? Além de dividir na geração local e a geração remota, fazer a dosagem, né? A dosagem para que essa dosagem não seja muito pesada. Se mudar um payback de uma geração, mesmo que remota, naquela intenção de 5 mega, aquela tradicional, sair dos atuais, de um payback de atual 7 anos, passar para um payback de 25 anos, como foi falado, isso obviamente inibe o investidor de fazer. Então, você tem que mudar de 7 anos, aumenta um pouquinho, mas dosar esse remédio para que não haja o desincentivo para a geração distribuída aqui no Paraná e no Brasil como um todo. Obrigado. Obrigada a você. Vou tomar a liberdade de responder, se alguém mais da mesa quiser. Eu sinto que eu estou meio que monopolizando. Eu só queria fazer... Acho que sua colocação é extremamente importante. Uma fala que a gente costuma dizer muito, de fato, é que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A gente entende que a ANEEL errou a dose. Sendo muito honesta, eu não tenho conhecimento sobre o caso que você citou em Minas Gerais. Se alguém tiver documentação que comprove isso, por favor, envie, porque acho que falar é muito fácil, provar é um pouquinho mais difícil. Hoje, a regulação existente já permite um mecanismo claro para que a distribuidora evite esse tipo de comportamento. Se está acontecendo, é um erro da CEMIG, que não está fiscalizando adequadamente. É importante que seja dito. E acho que tão importante, se eu puder falar 2 coisas aqui, né, que nessa nova regulamentação a gente tem 2 questões de fato. Fiscalização, mas que seja uma fiscalização para todas as partes. Que seja uma fiscalização que vá para o empreendedor, e a associação está muito aberta, acho que a gente não tem nenhum interesse a suportar condutas que firam a regulação, mas que seja uma fiscalização que também vá para a distribuidora, né, que tem cometido uma série absurda de irregularidades, de condutas que são contra a regulação, que são contra seus próprios contratos de concessão, e que isso não tem sido fiscalizado adequadamente pela agência e nem punido de forma adequada pela agência. Que a gente tenha também uma regra que seja capaz de colocar limites muito claros, né? Acho que tanto a Amara quanto o Alexandre colocaram que as distribuidoras, elas são muito claras ao dizer que a geração distribuída prejudica seus negócios, mas estão aí, dia após dia, usando recursos do Programa de Eficiência Energética para fazer geração distribuída para morador e para consumidor de classe média alta. Quando é assim, aí não prejudica o meu negócio, não é mesmo? Então, a gente quer também que haja um pouco de coerência na postura que é adotada nos discursos das distribuidoras.
Terceiro, que a gente tem aí o poder público intervindo contra situações de concorrência desleal que esse setor tem visto, com empresas de grupo econômico de distribuidoras entrando no segmento, se beneficiando, furando a fila. Eu tenho um caso, eu vou contar por experiência própria, porque esse eu consigo provar. Eu estou há 1 ano, pela Lei de Acesso à Informação, tentando conseguir da CEMIG a lista de todos os protocolos de pedido de parecer de acesso que foram feitos para ela. Eu não quero as informações dos pareceres. Eu quero saber quando eles foram protocolados e quando eles foram respondidos. Porque eu quero garantir que a CEMIG e que qualquer outra distribuidora não está furando a fila. E eu ainda não consegui. Eu já estou recorrendo até para a Procuradoria-Geral do Estado. Então, que a gente tenha, de fato, uma norma capaz de fiscalizar isso e, aproveitando que eu acho que vai ser minha última intervenção, né, se Deus quiser, para a saúde de todos, vereador, eu queria pedir a ajuda dessa casa para que a gente tenha um encaminhamento muito importante, que ao longo desse processo de revisão, o mercado tem sido extremamente lesionado pela insegurança. E a insegurança, ela se dá quando a ANEEL publica uma coisa por escrito e depois se manifesta oralmente em sentido contrário, ainda que essa manifestação seja benéfica para o setor. O nosso setor quer ter segurança e quer ter previsibilidade. Então, a gente tem movido um esforço muito grande de exigir, de demandar que a ANEEL se posicione antes do fim do processo de revisão sobre 2 pontos de extrema relevância para a continuidade e para a saúde do nosso setor. Um é como ficará a questão do direito adquirido e 2 é quando vai ser efetivamente a entrada em vigor das novas regras. Então, que a gente consiga ter uma sinalização clara e por escrito da agência com relação a esses pontos o mais rápido possível, porque o nosso setor e o nosso país não podem mais se dar ao luxo de ser prejudicados por esse tipo de insegurança que se instaurou desde outubro. Obrigada. João, eu gostaria de tomar a liberdade de... Bárbara, brilhante resposta, mas eu queria também complementar para ajudar. João, a regra é importante que ela valha para todo mundo. E a regra da geração distribuída fala que usinas podem ser geradas em geração distribuída até 5 megawatts. Se nós temos um caso de 200 megawatts ou de 2.000 megawatts, nós temos que juntos denunciar. Porque o que nós estamos defendendo aqui é que a lei seja cumprida. Então, se ela é uma geração distribuída oculta, ela, além de ilegal, ela é imoral. E aqui ninguém está falando em imoralidade ou em ilegalidade. Nós queremos aqui tratar de uma regra que prevê geração de energia até 5 mega. E as concessionárias têm, sim, poder de previsão para se proteger. Por exemplo, a Copel, evitando isso, ela proíbe que sejam construídas usinas, o que ela chama de área contígua. Ou seja, eu não posso fazer uma usina de 5 mega do lado de uma outra usina de 5 mega, porque eu estou claramente burlando a lei. Então, não há aqui a intenção de burlar a lei. Aqui a nossa intenção com essa audiência pública é trazer para a sociedade os fatos e a verdade, para que a sociedade se posicione, e não apresentar dados ou hipóteses que são falácias. Nós estamos trazendo dados, e se existe, vamos denunciar juntos. Obrigado. Agora, presidente da mesa, convido o presidente da mesa, nesta audiência, o vereador Marcos Vieira, que fará os encaminhamentos finais. Mais uma vez, gostaria aqui de agradecer a presença de todos, a participação de cada um, a mesa que esteve presente, fazendo sua contribuição, importante contribuição, e devido ao avanço do horário, nós vamos já partir para os encaminhamentos finais, e dizer que dessa audiência sairá uma carta onde vamos relatar toda a discussão e vamos fazer um encaminhamento junto a todos os deputados federais do Paraná, aos senadores, para que possamos coletar a assinatura deles em apoio a essa audiência, que possamos encaminhar, então, esse documento à ANEEL, baseado nessa consulta. Também gostaria aqui, foi comentada a questão da gente se instalar um fórum para que a gente possa estar discutindo esse assunto de tão grande importância. Então, eu quero propor aqui que a gente possa, já a partir, talvez, do mês de março, se instalar um fórum
de debate, que a gente possa fazer um fórum itinerante aqui no Paraná, onde possamos dar a oportunidade em várias regiões para que se possa ser debatido esse assunto. Porque esse assunto ele não encerra aqui, né? Devido à grande relevância, à importância de tudo que ouvimos e podemos presenciar nas apresentações. Então, gostaria de deixar que a gente possa, então, já instalar um fórum permanente de discussão relacionado a esse assunto a partir do ano que vem. Talvez com início em março, se fosse possível, até que a gente pudesse fazer na FIEP, que é uma das instituições que tem feito esse apoio, né? Então, já gostaria que a gente pudesse deixar, então, certo. Okay? E, mais uma vez, então, para finalizar, gostaria de agradecer a presença do professor Jair, né, da Bárbara, da Andréia, da Adriana, do Alexandre, do Paulo Schmidt e os demais que estiveram presentes, os vereadores, né, o Paulo Salamone, que não pôde ficar até o final, e a todas as empresas, a todos os representantes que estiveram aqui presentes nessa audiência. Então, eu vou partir já para o encerramento, passar para que os membros da mesa possam fazer as suas contribuições, que tem aí 30 segundos, 1 minuto, para que a gente possa fazer as contribuições finais, e assim a gente fazer o encerramento da nossa audiência. Quero agradecer a oportunidade, o convite, a iniciativa da Câmara. Eu acho que é muito importante isso continuar. Esse esforço, ele não pode, esse movimento, ele não pode parar, né? A gente precisa manter essa chama acesa para que a gente chegue na finaleira dessa revisão de normas com sucesso e que tenhamos um 2020 positivo aí e não um desemprego em massa, que é a grande preocupação que a gente tem hoje. Também só quero aproveitar para agradecer, reconhecer de novo a iniciativa do vereador Marcos. Espero que esse bom exemplo seja seguido também em outros municípios que a gente tem Brasil afora. E reforçar, né, acho que o que o setor pede é que a gente tenha uma discussão imparcial, técnica, que seja comedida, que tenha previsibilidade regulatória e que qualquer mudança seja previsível e escalonada ao longo do tempo. Obrigada. Obrigado, vereador. Agradeço muito a sua colaboração. E eu acho que uma audiência pública tem o principal ponto de trazer a verdade à luz de todos. E é isso que a gente pretende fazer. Então, obrigado pela oportunidade. E é importante que a gente possa criar o fórum para continuar debatendo em todas as instâncias. Obrigado. Eu acho que o ponto muito importante que foi tocado aqui nessa audiência é a questão de geração de empregos que o setor de solar ele permite. Então, é algo que nós temos que lutar para que isso se mantenha, e nesse aspecto podem contar com a universidade no ponto de vista de desenvolvimento de conhecimento, de pesquisa e formação de mão de obra em todos os níveis para suprir os profissionais desse setor. Obrigado. Obrigado. Então, mais uma vez, gostaria também de agradecer aqui todos os servidores da Câmara que estiveram dando todo o suporte para que essa audiência pudesse acontecer, a equipe de segurança da casa, né, a minha equipe que esteve trabalhando fortemente para que a gente pudesse organizar, a Luísa Simonelli, né, que foi uma das grandes articuladoras, organizadoras junto a essa audiência. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu gostaria que a gente pudesse dar uma grande salva de palmas para todas as pessoas que vieram de longe, hoje abriram mão da sua tarde de trabalho para poder estar discutindo. Então, e para que assim a gente possa dar por encerrada essa audiência pública.